Fala rapaziada, tranquilo? Hoje a gente vai resolver uma questão que envolve hidrostática e um pouquinho de termodinâmica. E essa questão é interessante, ela é qualitativa, inclusive tem em algumas apostilas mocadas aí de uns certos lugares e na plataforma oficial do vestibular de alto nível, concentro.com. E ela é muito interessante porque ela é qualitativa, mas ela nos dá um resultado bem diferenciado. Então, vamos lá para ela. A questão é o seguinte: você tem esses dois vasos aqui, certo? Nesse formato, eles são vasos tridimensionais, então, olhando tridimensionalmente, seria algo nesse sentido, né? Mas a seção deles é esse trapézio, certo? Esse trapézio aqui com a base maior para cima e esse aqui com a base maior para baixo. E aí você liga eles por um tubo, certo? Faz um furo aqui, faz um outro furo aqui. E depois enche de água, certo? A gente sabe que no equilíbrio hidrostático, esses níveis aqui vão ter que ser iguais. E aí a questão, ela tem o item A e o item B, e ela pergunta qualitativamente. Então, o item A: se eu fornecer calor aqui para esse container, para esse recipiente, certo? Para essa água, a água vai expandir e para onde que a água vai se movimentar, né? Ou se vai se movimentar, certo? Esse é o item A. Então, se eu forneço calor aqui, a água se movimenta, e se movimentar, para onde ela se movimenta? Esse é o item A. O item B é exatamente a mesma coisa, só que agora eu forneço calor para esse recipiente. Eu quero saber de novo se a água se movimenta e se, no caso de se movimentar, para onde ela se movimenta. Então, vamos para o item A. Então, a ideia, né, para resolver essa questão é você pensar justamente na diferença de pressão, né, porque é justamente a diferença de pressão que faz a água se movimentar. Da mesma forma que quando a gente fala de nuvens e tal, né, é justamente a diferença de pressão que faz o vento, por exemplo, a mesma ideia aqui na água. Então, se a gente fornece uma certa quantidade de calor para a água, o que acontece? Ela vai se expandir, né, e aí a pressão, né, a pressão em um certo ponto, ela é dessa forma: Rho, G, H, né? Só que o que vai mudar aqui quando eu dou um pouco de energia, né? Esse Rho muda e esse H também muda, né? Porque ela expande e sobe. Vamos analisar agora o Rho. O Rho, você pode olhar esse recipiente, né? O recipiente, ele não vai mudar, então essa distância aqui continua a mesma. Então a única coisa que importa para o Rho é justamente essa seção aqui transversal, né, essa seção trapezoidal, e ele depende justamente dessa área aqui, né? E essa área a gente pode dizer o seguinte, que é essa altura, que eu vou chamar de H. Aqui na verdade depende de 1 sobre isso, né? Porque é a massa total dividido pelas dimensões, então é proporcional a 1 sobre esse Hzão total, né, que depende disso, vezes a soma das bases dividido por 2, né, que eu posso simplesmente dizer que é uma base média. Então, eu vou chamar essa base média de M. E o meu H é basicamente esse aqui, né. A gente está olhando para as pressões nesse ponto aqui, certo? Porque a gente vai comparar as pressões nesse ponto. Então, no fundo, esses Hs aqui vão ser os mesmos, né. Vou chamar aqui de H. Então acaba dependendo, ou seja, a minha pressão, ela vai ficar então G sobre M, né? Ela vai depender desse M que é a base média. Então quando eu forneço calor, o que acontece? Isso aqui sobe, né? E a minha base média, consequentemente, aumenta. Concorda comigo? Que é só você pensar o seguinte, ó. Inicialmente você tem aqui, e a base média está nessa meia altura aqui, né? Quando eu aumento aqui, né? Essa base média, obviamente, ela aumenta também, né? Ela vai para cima e aí aumenta. Então, quando eu forneço calor, isso aqui aumenta e a minha pressão, ela diminui, né? Então, ela diminui nesse ponto aqui. Ou seja, a pressão aqui é maior aqui. Então, no item A, de B vai para A. Ou seja, surge um fluxo de água e esse fluxo de água vai de B para A. Agora o item B, né? O item B a gente pode fazer exatamente a mesma análise, certo?
E é exatamente a mesma análise. A única coisa que vai mudar é o seguinte, que quando a gente aumenta, certo? Quando ele expande, a nossa base média ela não aumenta, ela diminui. Por quê? Por conta desse formato fechado. Então, quando a gente... se você não estiver visualizando, eu faço aqui. Né? Você tem aqui, essa base, está aqui no meio. Aí sobe um pouco, vai vir para cá. E aí, obviamente, tem que subir também, né? Porque veio para cá, então tem que subir um pouco. E aí, quando sobe, diminui. Ou seja, esse termo aqui, né, G sobre M, ele aumenta, porque o meu M vai diminuir. Isso significa que a pressão em B aumenta. Ou seja, a pressão em B é maior que a pressão em A, porque a pressão em B aumenta. O que significa que, novamente e curiosamente, a água flui de novo de B para A. Então, essa questão ela é bem interessante porque ela é bem qualitativa, né? Mas ela nos dá um resultado inesperado, né? Então, tanto faz se você joga energia para o A ou para o B, a água flui no mesmo sentido, né? É bem interessante isso. E é uma questão que tem muita chance de cair porque está em vários cursinhos aí. É de uma Olimpíada que o ITA conhece. E é uma questão completamente factível que elabora assim, uma criatividade, né? Então, espero que vocês tenham curtido. Acessem lá o cosseno.com, plataforma oficial do vestibulando de alto nível. Se tiverem curtido aí o vídeo, lancem imediatamente o like. Compartilhem aí se acharem que vai ajudar alguém. E se tiverem alguma sugestão aí de vídeo novo, podem lançar aí no privado do vídeo lá, nos comentários, que a gente está aceitando. Valeu!